hoje, a gente vai estar no capítulo 17. Isso. O capítulo 17 é um capítulo muito sério, é um capítulo muito grave. E eu não tenho como fugir na discussão do capítulo 17 a abordar determinadas coisas. Mas eu não quero que ninguém faça uma leitura equivocada do que eu estou dizendo ou do que eu vou dizer, achando que eu estou criticando determinada religião. Não, eu não estou criticando religião nenhuma. Não é propósito da doutrina espírita confrontar com a religião de ninguém, até porque nós temos uma quantidade muito grande de informações sobre nós próprios e não dá tempo de ficar falando dos outros. E uma das balizas do trabalho espírita é você não trabalhar para dividir, para não confrontar, não falar mal dos outros ou de outras instituições. Então, eu não quero que ninguém pense, não pensem, por favor, que eu, quando estiver falando da história do pensamento religioso, estarei criticando a Igreja Católica do presente. Nada contra o Papa Francisco, contra o meu queridíssimo Padre Fábio de Mello, que eu acho um gênio, Padre Marcelo Rossi, Padre Zeca, Padre Antônio Maria. Esse pessoal é maravilhoso e eu não tenho, Padre Zezinho. De forma alguma eu não levantaria uma sílaba para falar contra a doutrina de ninguém, muito menos contra a doutrina católica, que é uma doutrina que a gente tem uma dívida de gratidão muito grande com ela, por ela ter sido a doutrina que cristianizou o Brasil e produziu esse excelente trabalho da mensagem cristã nessas terras. Só que a gente hoje vai abordar aspectos históricos muito importantes dos séculos antigos, aonde, nesse período, a Igreja Católica realmente ela andou fazendo coisas erradas. Então, por favor, não quero que ninguém diga que eu estou falando isso criticando a Igreja do presente, de forma nenhuma. É a Igreja do ontem, e que, de certa maneira, nós todos estamos aqui, Flavinho, o Laelder, eu, vocês estão no chat, temos passagem por essa igreja e dentro dessa realidade. Então, nós não estaremos criticando outras pessoas, senão nós próprios, tá bom? Então, a gente vai falar sobre a nossa própria história, daquilo que a gente mesmo fez, e não quero que ninguém leia no que eu vou falar, que eu estou criticando a Igreja Católica, tá bom? Só queria fazer esse comentário antes de nós começarmos o estudo efetivo da noite de hoje. Então, é por isso que o capítulo 17 do Apocalipse tem como síntese tirado desse livro. O capítulo 17 apresenta as 3 facetas da Igreja Romana. A abranger aquela que diz respeito à sua extensão territorial tradicional, entre parênteses, Europa. O capítulo faz grandes resgates históricos, faz resgates do histórico espiritual do institucionalismo romano, uma espécie de justificativa da tribulação final, a 7ª taça, pela qual passará a região. Assim, o capítulo introduz a descrição da queda da Grande Babilônia. Como ele mesmo disse, é uma análise histórica de um processo institucional, tá bom? Não vai bater contra a quem quer que seja em termos de dividir. Exato. Por favor, não quero que ninguém faça e a uma gente, leitura sendo reclamacionista, possa ser que a gente está criticando alguma atitude que lá nesse momento dessa instituição fomos nós que implantamos, fomos nós que divulgamos, né, e fomos nós que aceitamos. Pode ser? Pode ser. É provável? Pode ser. Se é, só a lei de Deus sabe. Vamos adiante? Vamos lá. Quer que eu leia o capítulo 1, versículo? Claro. 1º versículo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta
que está assentada sobre muitas águas. Ok, calma. Vocês devem lembrar que no capítulo 16 apareceram 7 anjos que tinham 7 taças que se pareciam com as 7 trombetas. Então, as 7 trombetas do último selo têm uma conexão muito forte com as 7 taças. Vimos isso aqui, que na verdade é como se fosse 2 sonhos diferentes em contextos distintos, falando da mesma coisa, e aí ele começa o capítulo puxando um fio de conexão com o capítulo 16, dizendo que um dos anjos que estava com a taça na mão, que a gente já falou disso no capítulo 16, aparece para ele assim: vem que eu vou te mostrar o que vai acontecer com a grande prostituta, não é? Eu vou mostrar para você a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Os estudiosos do texto apocalíptico convergem na compreensão de que a grande prostituta representa aí uma mulher que se deu a 1000 homens, que se prostituiu, que se vendeu, que envileceu, que perdeu o brio, que se tornou, portanto, uma pessoa sem princípios e sem moral, dentro desse conceito daí do século em que João escreveu, da prostituta como o símbolo de uma pessoa sem nenhum tipo de moral. Né? Eu não estou trazendo esse conceito para o presente, porque nós sabemos que hoje, às vezes, pessoas que estão vivendo o processo da prostituição se dá por uma série de fenômenos sociológicos, familiares, que você não pode bater o martelo empurrando essas pessoas para que elas sejam vistas da mesma forma. Mas vamos pegar o conceito epistemológico daquilo que João apresentava como prostituta nessa época. E a convergência dos estudiosos sobre a questão dessa prostituta é que ela representa a religião dominante da Europa do período da Idade Média. Okay? Nós tivemos, durante o período da Idade Média, uma religião que foi a protagonista na Europa. A prostituta é essa doutrina dominante da Europa do período da Idade Média, tá bom? Então, nós vamos avançar no texto, porque ele vai falar, quando ele se referir à prostituta, entenda, é essa religião da qual nós estávamos falando. Entrou uma abelha aqui de noite, ela não achou a colmeia, então vai morrer de fome. Vamos lá. Segundo versículo, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Esse versículo, esse é mais conectado com o primeiro, ou seja, é uma prostituta que se deu aos reis da terra, que se prostituiu com os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram do vinho da sua fornicação, ou seja, da prostituição, das condutas equivocadas. Quem já leu a obra Sublime Expiação, que conta a história de Alexandre VI, lembra do que César Borgia fazia? Envenenava as pessoas no jantar. Ele servia o jantar para as pessoas e botava veneno e matava os inimigos. César Borgia, cruel, matou o próprio cunhado, que tinha 19 anos, casado com Lucrécia Borgia. Ele era muito mau. César Borgia, que era filho de Alexandre VI, era muito cruel. Então, esse período é um período muito sombrio na história da própria igreja. Então, quando fala da prostituição, dessa coisa com os reis, é porque houve um período realmente muito ruim de proximidade do poder religioso com o poder terreno, e muitas coisas equivocadas foram realizadas nesse período, mas passou, tá bom? Agora vamos para o terceiro, que esse aí a gente vai precisar... Vamos lá. Terceiro, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata,
que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eita! Vocês devem lembrar, lá atrás, quando ele, depois que ele narra toda a história da abertura dos selos, deve lembrar que ele tem uma visão que no deserto tem uma mulher que dá a luz e tem um dragão que persegue a mulher vai dar a luz, ele quer matar, ele quer comer a criança, etc, etc. Aí a gente tem como interpretação desse texto que já passou que a mulher que vai dar a luz é a religião. E a religião que vai nascer é o cristianismo. E que o dragão que quer comer a criança, quer matar a criança, ele é na verdade, o Império Romano, né? Então, ele é o Império Romano. O Império Romano persegue a criança que estava nascendo para matar o cristianismo. Como ele não consegue, ele persegue os que serviam àquela religião. Está lá escrito no capítulo, acho que é o 13, em que isso é... Não, acho que não é o 13, não. É outro. É antes. Acho que é o 11, onde aparece a história dessa mulher. Aqui nós voltamos para o deserto. Nós estamos novamente no deserto, está vendo? Ele leva para o deserto e viu uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate. Então, ele está dizendo o seguinte, que ele volta para a cena do deserto. Se eu tinha uma mulher que estava dando à luz e que era a religião, esta agora que está se fazendo ali, às vezes, de uma mulher também, mas que não vai dar à luz, porque é uma prostituta, é a falsa religião. Deu para compreender? Eu tenho uma mulher que deu à luz, a religião, que nasceu o cristianismo. No deserto aparece uma outra mulher, uma prostituta. Ela não vai dar à luz, ela é uma prostituta, ela representa o espelho reverso, a imagem invertida da mulher que está dando à luz. Então, esta mulher que aparece lá para ser a prostituta, ela vem montada num animal. Vocês viram? Qual é o animal que ela vem montada? Ela vem montada numa besta de cor vermelha. De cor vermelha. O animal da cor vermelha que aparece é o dragão, tá? Em outra oportunidade é dito que o dragão é de cor vermelha. Então, o dragão é onde a besta veio montar. Perdão. A mulher está montada em cima da besta vermelha. A besta vermelha é o dragão. Em outras palavras, a falsa religião está montada no Império Romano. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta, Chay? Vai ter resposta? Não sei, mas pode. Vai. Por que o dragão e não assim, uma águia? Já que ele seria o símbolo do estandarte romano. A águia já tinha sido usada para representar outro império. Quando a gente estudou Daniel, ele já tinha usado a águia. A águia usou o leopardo, ele usou o leão, ele usou outros animais lá atrás. A águia era o Império Babilônico. A águia é a representação do Império Babilônico. O Império Medo-Persa é um urso que tem 3 costelas na boca e que está ferido de uma pata. Exato. Aí você tem o leopardo, que é o Império Macedônio, o Império Grego, que é rápido e veloz. E depois veio a besta, que era um animal que ele não conseguia definir, chamou de besta, que era o Império Romano. Então, as profecias de Daniel, elas têm uma conexão muito forte com as profecias de João no Apocalipse. Então, o dragão aqui apresentado, ele é uma representação de um animal que eles não sabem definir, porque a gente vai ver no texto que existem 3 bestas, né? Não são as 3 que estão aqui, mas tem 3 bestas no texto. Tem a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra e a besta que subiu do abismo. Hoje é a terceira besta, hoje é a besta que subiu do abismo. Tá? Primeiro é a besta que saiu do mar, porque o mar abraça o planeta inteiro. Então, a besta que saiu do mar é a grande besta, que é o
o poder papal, assim representado. Aí você tem a besta que surgiu da terra, que seria uma outra representação, interpretada por Caribay Schutel como sendo o protestantismo, né, porque ele é uma ferida, ele sofre uma ferida e depois surge essa besta que surgiu da terra. E agora a gente vai ver a besta que surgiu do abismo, que é uma outra besta. Daqui a pouco ela vai aparecer. E tem essa prostituta aí, tá? Daqui a pouco a prostituta vai se identificar melhor. Por enquanto a gente só sabe que é uma mulher, que é uma prostituta, que corrompe os reis, que bebe vinho com eles, que vive na pior forma de vida, uma mulher extremamente desconstruída em termos morais. Tá certo? Então, vamos lá. E ela tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres. Se fosse 7 cabeças e 14 chifres, dava para a gente imaginar 2 chifres em cada cabeça, né? Mas como são 7 cabeças e 10 chifres, não tem uma explicação muito clara sobre o que seja. Então, a gente vai encontrar alguns desenhos em que tem 3 cabeças, cada uma com um chifre, no meio 4 cabeças, cada uma com 2 chifres, depois mais 3 cabeças com um chifre. Se vocês somarem, dá 7 cabeças com 10 chifres. Mas esses 7 chifres ainda vão ser vistos por nós o que eles significam, tá bom? Então, são 7 cabeças e 10 chifres. Tá? Vamos continuar, porque até então não dá para entender nada disso aqui, tá? 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Ai, meu Deus. Olha só, eu não quero que ninguém me interprete de maneira equivocada, mas não estou falando de mim, não é interpretação minha, mas os estudiosos do Apocalipse apontam na mesma direção. Que direção que eles apontam? Que essa besta, que está vestida de púrpura e escarlate, representa o alto status da cúria romana. Qual é a cor que os cardeais usam? Vermelho escarlate. Vermelho escarlate. Então, quando ele fala dessa mulher, ela não é uma pessoa, ela representa esse poder, esse elenco de pessoas vestidas de escarlate. Fala. Segundo o raciocínio de um palestrante que eu acho interessante, ele diz assim: a função da profecia não é para que ela a determinação de acontecer, é pelo contrário. A função da profecia é para você se preparar para que ela não aconteça. Mas o que é instigante nisso aí, Jorge, é que essa informação no início dos anos 70, vamos dizer assim, depois de Jesus, muitos anos depois, é como se algo fosse já assim, determinado, como se não pudesse acontecer algo diferente do que estava escrito, porque a coisa é tão gritante. Na verdade, é assim: se vocês não fizerem nada, esse é o caminho por onde vocês vão passar. Se vocês não fizerem nada, esse é o caminho que vai acontecer. Ou vocês mudam, ou a tendência eu vou jogar água num rio, aí você tem o curso do rio. Certo. Então, quando eu jogo água, eu digo, olha, o rio vai passar aqui, a menos que vocês façam um dique, quebrem aqui, façam um desvio no rio, vocês vão passar por esse caminho. Então, a profecia, ela trabalha em cima da hipótese majoritária. Então, ela diz, o comportamento do homem vai levar a essa condição. Se as variáveis se encaminharem como se prevê, e o homem não fizer nenhum esforço de mudar isso, vai acontecer, né? Mas eu quero dizer para você que no texto bíblico tem muita profecia que não se cumpriu, tá? Só que a pessoa só fala das que cumpriu.
Das que não cumpriram, não tem. Eu tenho um livro, acho que o Flavinho ia gostar dele, O Espiritismo diante das Igrejas Reformadas. É um antigo pastor protestante que se tornou espírita que faz uma análise crítica da Bíblia. E aí ele aponta várias profecias que não teriam se cumprido, né? Eu lembro bem de uma, que o Egito iria ser um lugar habitado apenas por chacais, que não ia ficar nada, ia ser totalmente destruído. Até agora não aconteceu, né? O Egito continua sendo o Egito. Tá certo que é pobre, né? Não é tão rico como antes. Mas tudo bem. Tem um monte que não cumpriu, mas isso aí não vem ao caso. Então, aqui ele está dizendo que esta mulher vestida de vermelho e de púrpura, e você vai ver que existem algumas roupas religiosas que são púrpura, não são vermelhas, elas são arroxeadas, já viu? Umas roupas da Cúria Romana que são puxadas para o roxo. Então, tem umas que são puxadas para o vermelho, outras que são puxadas para o roxo. Então, nós vamos enxergar essa mulher como a representação da alta cúria. Gente, por favor, não me interprete que eu estou falando mal da igreja. E ela tem ouro, pedras preciosas, pérolas. Por quê? Porque nesse período havia uma certa ostentação de riqueza nesse período da igreja. Era um sinal de poder ostentar coisas preciosas, coisas muito ricas. Então, era comum você ter, nesse período, os sacerdotes vestidos com muito ouro, com muita pedra preciosa, ostentando uma riqueza, tomando vinho, vivendo de maneira nababesca. Isso não tem nada a ver com a igreja de hoje. Okay. Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Existem mistérios nessa mulher. Ele vai revelar mais para frente coisas dessa mulher que vai deixar com que a gente compreenda quem é ela. Bom? Então, não é para a gente se apavorar desde agora. Vai aparecer momento em que a gente vai ter a chance de compreender o que seja ela. Agora, é muito importante que a gente compreenda que essa mulher que está colocando aí, que está dizendo, ela é chamada de a Grande Babilônia. Por que o texto de João chama tanto Babilônia? Porque Babilônia é o Iraque não tem nada a ver com ela, essa igreja é romana, essa igreja não tem vínculo com nada. É porque, na época de João, a Babilônia era, no ideário dos judeus, a representação de tudo de errado. Lembra que eles passaram um tempo presos na Babilônia, que eles foram levados por Nabucodonosor, no período de Daniel, inclusive. Então, tudo de ruim é a Babilônia. A Babilônia é o oposto de Deus. Então, quando eu quero dizer que alguma coisa é o demônio, é o errado, é a Babilônia. Como eles não tinham no judaísmo a ideia, no judaísmo não havia a ideia de um poder que se opunha a Deus. O Satanás não é um opositor a Deus, é um opositor aos homens, tá? Na visão dos judeus. Então, diziam que ela era a grande Babilônia, ou seja, é o errado, é a prostituição, é a vagabundagem, é a descrença, é o ridículo, é tudo aquilo que o judaísmo diz, não, você tem que ser correto. Você tem que assim. A Babilônia é a quebra de todas as verdades religiosas que eles tinham. Então, é por isso que eles têm essa conexão de dizer que ela é a Babilônia. Ela não tem nada a ver com o Iraque. Nada. É a Babilônia no sentido filosófico, metafórico, de ser a representação do torto, do errado, do contra Deus. Tá bom? Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Olha aí,
ela está embriagada do sangue dos mártires. O que significa isso, Laelder? Me diga se ela não bebeu o sangue dos mártires, se ela não matou aqueles que defendiam o bem, não matou os cátaros, não matou John Hus, não matou Jerônimo de Praga, não fez uma série de perseguições a todos os que eram contrários à sua leitura de mundo. Ela não representa verdadeiramente a Babilônia, que usa na taça de vinho o sangue dos mártires para beber, tomou o sangue dos mártires e tomou o sangue dos santos. Vai. O que você... alguns seguem uma linha de que o grande erro, digamos assim, do cristianismo nascente foi ter virado a religião oficial do Estado. Se não tivesse sido, talvez não tivesse tanto se equivocado diante do processo de crescimento e de divulgação da mensagem de Jesus. O que é que tu achas? Olha, eu acho que é um meio sim. É um meio sim, no seguinte sentido. Porque isso seria absoluta verdade se eu dissesse assim: antes de Constantino, o cristianismo estava purinho, e não estava purinho mais. Não estava mais purinho. Ele já tinha uns desvios. Aí entra aquilo que Emmanuel fala no livro Emmanuel, né? Que Emmanuel comenta que o plano espiritual passou 300 anos para deixar a pulcridade do cristianismo como Jesus propôs, mas que a partir daquele tempo em diante ficou, digamos assim, deixou tudo na mão dos homens, vamos dizer assim. Olha, quando a gente lê o livro 50 anos depois, que são 50 anos depois da desencarnação de Públio, e o livro se passa no ano 131, do período do Império do Imperador Adriano, é 131, tá? E já tem um mosteiro capitaneado por Epifânio, que já é meio torto. Já é meio torto. Não é torto inteiro, mas já é meio torto. Então, havia ainda os grandes mártires, né? Você pega em Ave Cristo, os grandes mártires do século III, mas já tinha uma série de práticas ainda não totalmente estranhas, mas meio estranhas, né? O cristianismo, ele não se manteve puro e se corrompeu por inteiro com Constantino. Eu diria que ele já estava meio tortinho, mas só um pouquinho antes de Constantino. Aí, quando Constantino joga para dentro do Império Romano, aí termina de entortar de vez. Mas por isso que eu digo, não creio que tenha sido isso, porque se não tivesse se tornado religião oficial do Império Romano, seria uma religião menor, é verdade, mas teria suas torturas. Tortura no seguinte de suas torções, Entendi. teria seus desvios. Atitudes tortuosas, né? Ações tortuosas. Teria suas ações tortuosas, talvez não tão violentas, porque ela assumiu o controle do Estado, e a coisa importante de dizer, tá? Na Inquisição não matavam as pessoas na fogueira e etc. Quem matava não era só a igreja, quem matava era a igreja com a aquiescência do rei. Porque se o rei não quisesse, não matava, né? Por que eu vou dar a uma religião o poder de matar os meus cidadãos? Você vê que depois da Revolução Francesa, não houve mais nenhuma morte pela Inquisição na França, o que mostra que não era só a igreja que matava, era a igreja com a aquiescência do Estado. Na hora que o Estado se aparta da religião, que é o que acontece na Revolução Francesa, não tem mais Inquisição. Acaba. Não existe mais. Está encerrado. Então, esse processo de perturbação se deu em grande parte pela vinculação dela com o Estado, mas não somente isso. Vamos? Vamos. Versículo 7.
E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu Sim, te porque ele se admirou. Ele é, olha para a prostituta e se admira dela, te fica admira impressionado. dela. É uma. Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha Posso aí, continuar? Posso continuar? olha aí. A prostituta, está montada numa besta, a besta que traz a prostituta. E a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Isso. Ok? Vamos lá. 8º versículo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E o Stop! que? Estopado. Agora nós estamos falando de uma besta que vai surgir do abismo. A besta que surge do abismo. Uma surgiu da terra, uma surgiu do mar, essa vem do abismo. Os estudiosos dizem que essa besta que surge do abismo é diferente porque ela vem das sombras do mundo espiritual inferior. Essa besta representa a encarnação dos últimos tempos de uma série de entidades profundamente desequilibradas que encarnarão no final dos tempos. Qual é o nome dessa última besta? Ela é interpretada como sendo o anticristo. O anticristo. Jorge, como é que você lê assim para me ilumine aqui, que confesso que eu estou meio. Como a gente Descoisado. pode entender a frase a besta que viste foi e já não é? Pois é. Ele Essa frase. admirou, ele admirou de algo que no texto seguinte a ela já foi, mas não é mais. E aí, o Isso. que O que os estudiosos comentam sobre isso é que é o seguinte: essa besta, ela representou grandes poderes na Terra, porque ela não é essa besta aí, ela não é a igreja, tá? Ela é o anticristo. O anticristo é formado por quem? Por uma série de entidades que, ao longo da história, fizeram a sua presença na humanidade e destruíram boa parte do conhecimento humano. Contrários ao Cristo, contrários à proposta do bem. Eles foram, mas já não são, porque eles já passaram, mas agora eles estão voltando do abismo. Então, é a reencarnação no final dos tempos das entidades do abismo que voltam para reencarnar. Já eram, foram, mas agora já não são, mas agora estão voltando para assumir o controle de todas as coisas. Posso Ok? continuar? Vamos. Pode. Não, deixa eu ver se pode continuar. A besta que viste foi e já não é. Elas foram poderosas no passado, hoje não são mais, e ela há de subir do abismo. Ela ainda não subiu, mas eles vão reencarnar. Essa galera vai sair do abismo. São espíritos profundamente perturbados, que encarnaram na Terra um período, mandaram no planeta, foram aprisionados e já não são. Mas eles hão de voltar e hão de comandar o planeta. Aguarde, tá bom? Então, essa besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, ou seja, ela vai promover a desconstrução da sociedade. Quando essa besta vier, e eu não preciso dizer que ela já está entre nós, mas quando essa besta vier, ela vai querer quebrar todos os alicerces da sociedade que vivemos. Todos os valores que a sociedade tem, ela vai quebrar. Então você pensa assim: o anticristo deve ser uma pessoa. Aí ficam achando que é fulaninho A, fulaninho B. Eu acho que é o presidente não sei de onde. Não é uma pessoa.
O anticristo é a oposição a aquilo que o Cristo falava. Me diz uma coisa que Jesus falava. Um ensinamento, uma verdade que ele defendia. Amar o próximo como a si mesmo. Então Fazer eu o proponho bem. ódio. Então eu proponho ódio. Você encontra pessoas hoje que propõem o ódio em vez do amor? Encontro. Jesus falava que existe Deus, nosso Pai. O que é que o anticristo diz? Não existe. Perdoar os Jesus inimigos. diz isso. Jesus dizia que existe a imortalidade da alma, que existe vida após a morte. O que é que o anticristo diz? O nada. Existe nada, nós vamos para o nada. Jesus Jorge, propunha o perdão aos inimigos. O que é que ele propõe? ataque. Se não é se não é Vingança. a favor de mim, é meu inimigo. Tem que Extinga. matar, atacar. Pessoa que pensa diferente de mim tem que morrer. Quem pensa diferente de mim tem que ser morto, tem que matar, tem que destruir, tem que esmagar. Esse é o pensamento do anticristo. Ele não consegue conversar. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Eu pergunto para você que sabe tudo. Quem são os espíritos cujo nome não está inscrito no livro da vida desde a fundação da Terra? Quem é o pessoal que na fundação da Terra não estava com o nome escrito no livro e até hoje não está com o nome escrito? Quem é? Os capelinos. Não, os dragões. Os dragões. Os Dragões. dragões. Capelino não, os Porque os dragões. capelinos, eles eram tortos, alguns ainda são, mas eles não se comparam com os dragões. Cara, os dragões odeiam Jesus. Eles odeiam. Na verdade, eles não têm ódio de Jesus, eles têm ódio da proposta de misericórdia que Jesus tem. O problema deles não é tanto assim com Jesus. O problema é com a estratégia de ser misericordioso no lidar com os erros. Porque eles acham que você tem que cobrar no limite mesmo. Né? Na justiça. Não há aquela questão de misericórdia e piedade. Quem já assistiu Guerra nas Estrelas já deve ter visto os Jedi e os Sith. Os dois acham que representam a força. Os dragões, eles não se consideram opositores de Deus, eles se consideram opositores do Cordeiro. Tanto que quando você pega no livro Libertação, página 67, quando tem um discurso de Gregório, ele diz assim: nós somos os mordomos do mundo. Nós somos os mordomos do mundo. Nós representamos a vontade do Criador, não o Cordeiro. O Cordeiro não representa. Nós somos os legítimos representantes da vontade do Criador. Então, eles... dragão não é como obsessor que diz assim, Deus não existe. Não, o dragão diz, não, existe sim. Existe, e eu sou o representante da vontade dele. É para punir até o final, sem dó e sem misericórdia. Então, aí você vai encontrar os que estão na Terra e não têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do planeta, são os dragões. Esses caras, quando virem a besta, vão dizer, isso aí, papai, bora fazer mesmo. São eles que vão ser os representantes das ideologias nefastas que a humanidade possui. Do desequilíbrio sexual, da loucura pelo materialismo que quer tomar conta da terra, destrói o meio ambiente, eu quero ter tudo, eu quero tudo, eu quero tudo meu. Eu não me interessa, eu passo por cima dos outros, eu mato mesmo, eu destruo o meio ambiente, mas isso aqui é meu, eu quero ser rico. Ou os que têm sede de poder, os que estão desesperados para sentar nos tronos, para mandarem gente. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, isso está na página 39 do livro Ceareiros de Volta, uma página escrita pelo nosso companheiro desencarnado Albano Couto, chama-se Os Fantasmas da Mente, em que ele diz que tem 3 fantasmas na nossa mente.
O materialismo que destrói o mundo atrás de poder, de dinheiro, de coisas materiais. O orgulho que faz a gente querer mandar nos outros. Não quero nem dinheiro, não quero ser rico, eu quero é mandar em gente. Eu gosto é de mandar em gente. Ter poder para mandar prender, para mandar matar. É isso que eu gosto. Eu gosto de sentar no trono e mandar nos outros. Então, esse é um outro problema. E um terceiro é o sexo desregrado. Os dragões fazem oposição a Jesus desde a fundação da Terra, com uma diferença que eu preciso falar antes que eu passe. Jesus é o governador planetário desde o princípio, nunca trocou o governador. Ele é o governador desde o princípio. E os dragões? Os dragões. Os dragões já trocaram de comando milhares de vezes ao longo desse tempo, porque ninguém suporta ser mal eternamente. Então, há um momento em que eles não suportam mais a maldade, eles caem em crise, são recolhidos e são cuidados e reencarnam, retomam as suas histórias. São histórias bem difíceis, né? Os dragões são bem complicadinhos. Eu vou fazer uma comparação grosseira do dragão com o narcotráfico. O comandante do narcotráfico, há 20 anos atrás, não é mais o mesmo de hoje. Outro, quem era o segundo, assumiu, cai um, outro assumiu, e eles vão substituindo. Mas eles, assim como nós, são filhos de Deus, evidentemente vão encontrar a sua solução. Quem sabe, né, um de nós, pode ter sido um dragão, não sei, pode ter sido, que caiu e começou a fazer o seu processo de transformação. Né? Os dragões não ficarão eternamente nessa condição, porque eles também estão sujeitos à lei do progresso. O que faz eles terem essa designação de dragão é porque a oposição deles não é a ninguém, é ao governador planetário. O ódio deles é do governador. São espíritos extremamente inteligentes, mas que não se curvam diante da misericórdia. O lance é só na maldade, na justiça, cobrar. Que, na verdade, não é, digo assim, tomar o posto, vamos dizer assim, não é para tomar o posto de Jesus. Não. Vamos dizer assim, não de governador. É não aceitar o modo de... Eles não aceitam a misericórdia. A lei divina, de ver a lei divina, né? Não. Tem que ser justiça. Tem que pagar pelo que fez. Podemos ir adiante? Não. Olha, eu acho que agora dá, porque a gente chegou no final, né? Porque os cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, está encarnado na Terra, se admiram vendo a besta que era e já não é e que ainda é. O 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, e sobre os quais a mulher está assentada. Opa! Estamos agora falando que aqui um mistério, né? Um mistério sobre a questão dos 7 montes. Então, falando que a mulher são os 7 montes sobre o qual a mulher está assentada. Vamos para frente. Tem o seguinte, né? Nós estamos vendo aqui que está colocado no texto que existem 7 cabeças. Essas cabeças são os montes onde a cidade, onde essa mulher aí está assentada. Então, a mulher que está assentada é uma cidade. A cidade é uma mulher e a besta é a igreja como um todo. E a mulher é uma cidade. Deu para entender a diferença? Por isso que ela está montada na besta, porque ela é o comandante da besta. A besta é todo aquele corpo de pessoas que faz aquele conjunto de ações equivocadas. E quem está sentado em cima da besta é uma mulher, que é uma prostituta, e ele diz, a mulher, na verdade, ela tem 7 chifres, e os chifres são os 7 montes onde a mulher está assentada. Posso dizer quais são? Pode, meu bem. Diga, quais são? Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Esses são 3 em cima. Quirinal, em cima tem 3. Quirinal, Viminal e Esquilino. São os 3 em cima, não é isso?
É. Os três de cima. Quirinal, Viminal e Esquilino. Esquilino era a região mais pobre, onde ficavam os bruxos, aquelas coisas que moravam no Esquilino. Cadeia, tudo era lá no Esquilino. Aí tem no centro o Capitólio, que fica no centro, e embaixo tem mais 3. Os montes. É o que eu também falei, né? Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. Palatino, Aventino e Célio são os 3 de baixo. Isso. Embaixo, Palatino, Palatino, Avelino e o Célio. No meio, o Capitólio, e aqui em cima aqueles outros 3. 7 montes, ó. Bom, mas ele não disse que é uma cidade, né? Não. Ele disse que a mulher é uma cidade? Ele não disse. Não Ele disse. só disse que os 7 chifres são os 7 montes, onde a mulher está assentada. Ele não disse que é uma cidade. Então, anota aí que não está dito que era uma cidade. Por favor. Não disse que é uma cidade, hein? Disse apenas que ela é uma mulher que está assentada em 7 montes. Tudo indica que seja uma cidade, mas vamos lá, vamos para frente. 10º. E são também 7 reis. 5 já caíram. E 1 existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ok. Então, são 7 reis. 5 já caíram. Isso. Império Egípcio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Assírio. Esses 5 existiram e esses 5 caíram. Um existe. Qual era o império que existia na época? O romano. Império Romano, que é o 6º. E tem um 7º. O E 7º império... Vai durar pouco. 7º vai durar pouco. Existem alguns estudiosos que falam que são 7 cabeças com 10 chifres, né? É. Então, a besta, não estou falando da mulher, a besta tem 7 cabeças com 10 chifres. Então, eles desenham assim: 6 cabeças sem nenhum chifre e uma 7ª cabeça com 10 chifres, entendeu? Uhum. 6 cabeças sem chifre, que são os 6 impérios: egípcio, babilônio, assírio, greco, o macedônio, greco macedônio, o império, Medo-Persa, 5. O 6º é o Império Romano. E o 7º, que é o que tem esses 10 chifres, é um império feito por 10 reis. Porque cada chifre representa um reino. Então, seria um império que seria constituído de 10 nações e seria um império comandado pelo poder papal. Você pegar o período do comando da igreja na Europa, existem 10 reis que ficam sob o comando do Papa. Então, esses seriam os 10 chifres dessa última cabeça. Então, esses seriam as cabeças que a besta teria. São 7 cabeças com uns 10 chifres. Engraçado que ele diz assim, que convém que dure um pouco de tempo. Aí entra aquela frase aí entra aquela questão de tempo, metade de um tempo, mais um tempo de Daniel? Não, aqui não. Aqui é só convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, esse império feito por essas 10 nações seria um império curto. Depois desse 7º império vem o 8º. Vê quem é o 8º império. Quem é? E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é dos 7 e vai à perdição. Então, quando esse império das 10 nações cair, o anticristo vai comandar a jogada. Porque ele é a besta. Entendeu? Entendi. Então, quando chegar o período final, vai aparecer esse poder que vai ser o 8º rei, que é a besta. Por isso que falam que o anticristo vai governar o mundo, vai ser um governo global, porque ele vai comandar todas as coisas. É por conta disso aí.
porque quando ele vier, ainda vai ter mais coisa do anticristo para frente. Ele ainda não chamou de anticristo, ele ainda vai chamar. Mas essa besta aí que surge do abismo, aquela que era já não é mais que vai ser, porque virá do abismo, é essa que vai ser o oitavo, e com eles vai a perdição, ou seja, é com ele que vai tudo ser destruído. Ele tem por objetivo destruir tudo. E, consequentemente, ele vai ter que ter os seus séquitos, né, Jorge? Porque, afinal de contas, eles vão sair do abismo, como você disse, vão reencarnar e vão ter alguém que os lidere no sentido de ideologia dentro do processo. Já está acontecendo, meu filho. Já está acontecendo. Mas eu acho que ainda a gente não atingiu o auge. Eu vi esse exemplo hoje. Eu acho que a gente não atingiu o auge. Não, claro que não, ainda vai piorar muito, né? Eu acho que a gente está engateando. Eu acho que a gente está engateando nessa estrutura. Terça-feira passada, fazendo uma live com o glorioso professor Severino Celestino, ele contou uma coisa para nós. Que no ano de 2002 ele foi a Roma, ele foi à Itália e foi a Pompeia e visitou a casa de Públio Lentulus, descobriu a casa, pesquisou, viu que era a casa de Públio, anotou tudo e percebeu que em 1940 ninguém tinha nem noção da existência de nada disso, nem de casa, Pompeia, esse negócio tudo era muito ainda incipiente. Mas na obra de Manuel, há 2000 anos, já estava essa informação lá. Então, ele pega os dados da obra há 2000 anos, conecta com as pesquisas sobre a casa de Públio Lentulus e conclui que a pesquisa arqueológica comprovava a mediunidade de Chico Xavier. Preparou um artigo científico e submeteu esse artigo científico para publicação numa revista voltada para as discussões referentes à religião. Quando foi publicado? Nunca. Se fosse um artigo dizendo que era mentira a mediunidade de Chico Xavier, que o que ele falou não é verdade, você acha que teria sido publicado? Na hora. Então, é porque tem viés. Então, a academia não é isenta, não é uma ciência isenta. Ela tem viés. Nunca foi, Jorge. Estou vivenciando isso e sei que não é. E com relação à segunda pergunta que você fez, ela poderia ser até publicada, mas ia ter muita luta. Por quê? Porque quando você fala de um fenômeno que na própria academia é questionado, porque quando você faz todo o TCC, todo artigo feito na direção, na intenção de tentar comprovar o estado alterado de consciência, que é a condição mediúnica, eles até, você submete, eles acolhem, mas nunca é publicado. É sempre arquivado. Não, ele acolhe, mas não publica. Sempre acontece isso. Que, inclusive, é a minha intenção de fazer meu TCC, e um professor amigo nosso que já deu aqui já fez uma live aqui, ele disse, Flávio, a gente pode trabalhar, agora você nunca espere que vai ser publicado, porque a academia não gosta disso. Então, vamos admitir o seguinte, vamos admitir que eu já tenha 1000 artigos que foram rejeitados, estão arquivados. Se eu juntasse esses 1000 artigos, eu já construiria uma tese, um caminho de raciocínio, porque eu tenho 1000 estudos feitos. Mas como nenhum publica, nunca tem, né? Nunca tem. Então, meu querido Laelder, não se apoquente. Nós já estamos vivendo o período de domínio do materialismo. Eita. Não estou apoquentado, não. Eu estou tão calmo. Quando o pessoal fica agitado perto de mim, eu digo, estamos engateando, amigo. A gente calma que vai piorar. Eu digo muito. A gente não chegou no apogeu, não. Diz Allan Kardec, o mal, ele diz desse jeito, o mal, para não existir mais na Terra, está lá na revista Espírita, ele diz assim, ele tem que atingir o seu apogeu quando o homem cansar do mal, ele vai para o decesso, vai procurar naturalmente a não querer mais fazer o mal. Aí tu acha que a gente atingiu o apogeu? Não atingiu nada. A gente está cansado de fazer o mal. Que nada. Questão 784 de O Livro dos Espíritos.
É necessário que o mal chegue ao excesso para que o homem reconheça a necessidade do bem. Vamos lá. 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não Continue. Que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, o que está dizendo é que vai ser um reino que vai ter 10 reis que vão representar esse poder repartido. E aí, quando você pega a história do papado, e aí volto a dizer, não estou falando mal da igreja, estou analisando uma questão histórica daquele período. Haverá 10 nações, e que eu não estou com as 10 nações aqui, mas é fácil achar. As 10 nações que, de certa maneira, apoiam o poder do papado no período dessa época aí que já passou. Tá bom? 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Não foi isso que eu falei ainda agora, que quando havia as mortes na Inquisição, quem matava não era só a religião, era a religião com a aquiescência do poder político, ou seja, os reis se curvaram diante do poder religioso. O Papa dizia, vai ter uma cruzada e você vai mandar a gente para lá. E todo mundo mandava. Mandava, ué. Ele disse. E aí vinha gente da França, vinha gente da Espanha, vinha gente de Portugal, da Inglaterra, para participar das cruzadas. Era assim que funcionava. Então, as nações elas estavam submetidas ao poder dele. Então, eram 10 chifres, mas todos esses 10 chifres, está lá no versículo 13, todos eles tinham o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, eles vão, mesmo sendo reis, se submeter à autoridade desse poder maior. Já passou. Certo. 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Não tem muito o que discutir aqui, né? Eles vão lutar. Uma coisa que eu já falei em outras lives e não falei dessa vez. No texto do Apocalipse, ele nunca chama Jesus de Jesus. Ele sempre chama Jesus de o Cordeiro, porque ele está tratando do governador planetário. Jesus é o nome da encarnação do Cordeiro. Quando a gente fala Cordeiro, estou falando do governador. Quando eu falo Jesus, estou falando do cara que nasceu na Palestina, ok? Só para organizar a ideia. E 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. A primeira besta surgiu do mar. E a besta que surgiu do mar é a igreja, porque o mar abraça todo o planeta. Falei isso quando a gente estudou o capítulo 13, que falava da besta que saiu do mar. Por que ela sai do mar? Porque o mar toca todas as porções de terra do planeta. Então, a besta que sai do mar é uma besta universal. E a palavra católico significa universal, tá bom? E aí é por isso que essa besta, essa mulher, ela tem águas, porque a prostituta se assenta sobre povos, multidões, nações, línguas, etc. Onde as terras são cercadas por águas, né? Ou então Sim. tem águas de deslocamento, processo de deslocamento. 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Materialismo. Depois de um período do comando da besta sobre as 10 nações, elas irão se libertar e passarão a perseguir a besta. Nós já vivemos esse período. Agora, as 10 nações da Europa são materialistas e perseguem a besta. Ok?
17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Agora ele fechou. E lá em cima ele não tinha dito que a prostituta era uma cidade. Agora ele disse. E ainda disse mais, que é uma cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é a cidade que reina sobre reis? Então está claro quem é a prostituta. Agora, pronto, com esse versículo acabou. Já sabemos quem é ela, que ela é uma cidade cercada de 7 montes, que ela comanda os reis, que ela é prostituída, que ela vai ter 10 nações debaixo dela e depois essas nações irão destruí-la. E aí fechamos o capítulo. Fechamos o capítulo. O senhor quer responder algumas perguntas ou quer deixar para o próximo encontro? Não, vamos responder. Então, vamos lá. Muito embora algumas perguntas... Muito embora a gente já saiba que algumas perguntas você já tenha respondido, mas... Vamos lá. Aí, pronto. Começando de baixo para cima. Os chifres são regiões? É isto? Chifres são reinos. Não, chifres são montes. Se são 7 chifres, quando é 7 chifres, são montes. Quando são 10 chifres, aí são reinos. Gislene faz a seguinte pergunta. As religiões não cristãs não têm perdão e misericórdia? Muitas têm, outras não. Se você pegar o budismo, tem perdão e misericórdia. Mas se você pegar outras religiões, não tem perdão, não tem misericórdia. Isso ocorre mais por conta do indivíduo. Mas a religião não tem no seu eixo a ideia do perdão. Como disse, algumas perguntas você já respondeu. Se nenhuma ovelha se perderá na casa do Pai, como os dragões não foram e não serão escritos no livro da vida, estarão fadados ao mal eterno, a evolução não é um determinismo? Obrigado. Eu acho que você já respondeu essa pergunta, Respondi. mas... Não, eles não serão, eles não estão, mas eles serão escritos. Você colocou não estão e não serão. Não, eles serão um dia. Todo mundo está sujeito à lei do progresso. Outra pergunta. Os dragões são do nível intelectual de Jesus? Eu acredito que não. Não tem nenhuma notícia nesse sentido, mas acredito que não, porque até do ponto de vista intelectual, existe uma certa limitação de entendimento quando você chega mais para cima. Você até consegue ter bom domínio da técnica, mas chega um momento em que o amor precisa fazer parte para você alcançar pontos ainda mais elevados. São muito inteligentes, muito mais do que nós, muito. Nem compara a inteligência deles com a nossa. Mas acho que não tem essa compreensão crística, né? Não estou falando isso, porque que Jesus, não. Falando de maneira bem fria. O Cristo planetário tem um conhecimento extremamente vasto, eles têm muito conhecimento, mas num certo grau de evolução, precisa acompanhar o aspecto moral para que a gente consiga deslanchar nesse processo de entendimento da vida. Carolina, outra pergunta. E como a igreja, nessa época, via essa leitura? Passavam por cima e fingiam que nem seria como ela, com ela? Agora que eu entendi, falou essa leitura, a leitura do Apocalipse, não. Primeiro que, naquele período, o texto não era entregue para as pessoas, só quem lia era o próprio sacerdote. Então, eles mesmos, talvez, ocultassem dos próprios sacerdotes os textos, né? Entregava para os sacerdotes somente a parte que interessava. A gente não sabe o que o alto comando da igreja deixava que os próprios sacerdotes tivessem acesso. Eles não analisavam isso como se fossem eles. Lamentavelmente, não se viram. É doído, mas, infelizmente, não. A menina está fazendo uma pergunta que você respondeu, né? Maria das Graças. Quem seriam os dragões? Aí ela já chegou agora, então você já tinha respondido. Mas quer responder de novo? Os dragões são espíritos que fazem oposição a Jesus desde o princípio da formação do planeta.
eles trocam o comando, porque eles não vivem eternamente nessa condição, eles caem e outro assume, né? Eles estão sujeitos à evolução, mas eles resistem o quanto eles podem a não aceitar as propostas da misericórdia como regra da vida. Não fazem oposição a Deus, fazem oposição a Jesus. Eles acham que eles são os legítimos representantes da vontade de Deus. Suas considerações finais, professor, mestre. Eu quero dizer que a gente está indo na próxima live para o capítulo 18. Já começamos a ver o começo do fim do Apocalipse, já vai começar a ver aí a luta para a vitória do bem, o período mais difícil já terá passado. A gente vai começar a ver algumas coisas interessantes das mudanças que vão se dar nesse próximo episódio. Então, quero convidar a todos para estarem presentes conosco, para a gente estudar, porque agora é o momento da queda da Babilônia, é o momento em que muitas coisas de queda do mal vai acontecer, e aqueles que, de certa maneira, estiveram ao lado da besta e da prostituta irão encontrar as consequências. Bom? Então, o capítulo 18 é um capítulo do encontro, né? Do início do fim desse poder da Babilônia.